Olá pessoal! Nesse vídeo irei explicar um pouco sobre o processo de habilitação para adoção. Alguns cuidados são essenciais para que tudo corra bem e favoravelmente a vocês. Então, assista com cuidado e mais de uma vez, se necessário for, para não ficar com dúvidas. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. O processo de habilitação tem início por interesse daquele que queira adotar legalmente no Brasil. O seu andamento está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 197-A. Ali temos que os futuros adotantes deverão juntar uma série de documentos que serão importantes para o juiz permitir que ingressem na fila de adoção. Serão necessários todos os dados pessoais dos futuros adotantes, cópias da certidão de casamento, se forem casados, ou declaração de que vivem em união estável. Também cópias do RG e CPF, comprovantes de renda e domicílio. O atestado de sanidade física e mental poderá ser obtido com os médicos que comumente atendem vocês. Todo médico pode dar o atestado de sanidade física e mental. Dois outros documentos são muito importantes e para saber por quê, assistam ao vídeo indicado no canto superior direito da tela. São as certidões de antecedentes criminais e negativa de distribuição civil. Depois que todos esses documentos estiverem digitalizados e salvos em PDF, é o momento de procurar a Vara da Infância para saber qual será o próximo passo para o processo de habilitação que durará aproximadamente um ano. Na maioria das comarcas, a equipe técnica orientará vocês a participarem do curso preparatório para adoção antes de dar continuidade ao processo de habilitação. Esse curso é, em parte, oferecido virtualmente pelo Tribunal de Justiça, caso você seja do Estado de São Paulo. Haverá, ainda, uma segunda etapa presencial com a equipe técnica judiciária. Depois de concluir as duas etapas do curso, será emitido o certificado que será juntado aos demais documentos e, então, vocês, de regra, preencherão um formulário ou modelo de petição pedindo a habilitação para adotar. Esse documento, junto com os demais, formarão um processo que correrá na vara com competência para a infância e juventude. Iniciado o processo, o juiz mandará ouvir o promotor de justiça, que terá o prazo de 5 dias para pedir, se achar que deve, o que entender de direito. Voltando para o juiz, se tiver faltado algum documento, o juiz dará prazo para você juntá-lo ao processo. Após isso, ou não havendo necessidade de juntada de novos documentos, o juiz mandará o processo para a equipe técnica judiciária, determinando que faça os estudos psicossociais dos pretendentes, que agora são chamados de habilitandos. Essa etapa poderá ser bem demorada, pois dependerá da equipe ter agenda para as entrevistas. Isso poderá levar alguns meses e é realmente estressante a demora. Tenham paciência. Serão marcadas várias entrevistas. Se casal, os dois serão ouvidos juntos e em separado, por vezes mais de uma vez. Se mais alguém morar com o habilitando, também será ouvido pela equipe técnica. Serão feitas perguntas difíceis de serem ouvidas, como por que estão querendo adotar, se a família extensa sabe que estão se habilitando, quem ficará com a criança caso vocês morram, dentre outras perguntas igualmente perturbadoras. Também perguntarão sobre o perfil que vocês pretendem adotar. Os casais deverão ter refletido bastante sobre o perfil antes das entrevistas para estarem de acordo. Há equipes, mas poucas, que fazem visita na casa dos pretendentes. Assim, perguntem se isso acontecerá no processo de vocês. Depois de todas as entrevistas serem feitas, haverá um período nunca inferior a 45 dias para a equipe fazer e apresentar o laudo no processo. Essa etapa poderá levar um tempo maior, podendo chegar a 2 meses, por exemplo. Se a demora ultrapassar a 60 dias a contar da última entrevista, vocês poderão enviar e-mail, pedindo que ele seja juntado ao processo para o processo poder continuar a andar. Não costuma funcionar muito apenas ligar na vara perguntando quando serão os estudos juntados. Juntados os estudos,
o processo vai para o juiz que pede para o promotor de justiça se manifestar. Depois do promotor, o processo vai para o juiz, isso se chama conclusão, para julgamento. Se os estudos forem favoráveis ao seu pedido de habilitação, a regra é que o promotor e o juiz concordarão e o juiz dará uma sentença de habilitação, mandando incluir seus dados no Sistema Nacional de Adoção. Todavia, se os estudos forem contrários à sua entrada na fila de adoção, então, de regra, o promotor pedirá ao juiz que negue o seu pedido e, de regra, o juiz irá concordar e proferirá uma sentença de improcedência do seu pedido de habilitação. Agora, vamos a algumas dicas importantíssimas para quem esteja em processo de habilitação para adotar. Primeiro, assim que o processo for iniciado, já solicite o número e a senha de acessos a ele. Isso, como regra, dependerá de vocês irem ao fórum e, no balcão do Cartório da Infância e Juventude, portando um documento com foto, pedir essas informações e senha. Segundo, desde o início do seu processo vocês devem acessá-lo pelo menos uma vez por semana. Evitem acessar todos os dias, pois isso deixará vocês ansiosos e isso nunca é bom. Uma vez por semana é o suficiente. Se pedirem a juntada de novos documentos, junte o quanto antes. Quando mais rápido vocês cumprirem o que for pedido, menos tempo o processo ficará parado. Terceiro, pode ser que vocês não precisem, mas, por garantia, já tenham o nome e contato de um bom advogado que entenda de adoção na sua agenda. A regra é que não haverá necessidade, mas não corram riscos desnecessários. Já se antecipem e tenham o advogado escolhido. Quarto, acompanhando de perto o seu processo vocês conseguirão saber rapidamente se for juntado um laudo contrário à sua habilitação. Se isso acontecer, duas coisas podem ocorrer, a depender da vara onde o processo corra. Ou o juiz, após ouvir o promotor de justiça, já dá sentença negando seu pedido de habilitação, ou ele mandará te intimar para se manifestar sobre o laudo. Como não há como saber de antemão o que o seu juiz fará, se antecipe, caso queira impugnar o laudo, acione seu advogado. Não espere ser intimado, pois pode haver juiz que não fará intimação e sim apenas julgar o processo contra vocês. Seu advogado estudará o processo e fará a impugnação dos estudos negativos. Depois dessa impugnação ser juntada, o juiz mandará ouvir o promotor novamente, depois, ele proferirá a sentença. Se a sentença for contra o seu pedido, seu advogado, se vocês assim quiserem, poderá recorrer da decisão por via do recurso de apelação. Aí quem decidirá se o juiz acertou ou errou será o Tribunal de Justiça. A quinta e última dica importante é que, depois que a sua sentença de habilitação é proferida, vocês serão intimados dela. Essa intimação poderá ser por telefone ou até pessoalmente. Depois que a comprovação da intimação for documentada no processo, começa o prazo para recurso de 10 dias. Findo esse prazo, o escrevente certifica o chamado trânsito em julgado da sentença. Isso quer dizer que está tudo certinho com a sua habilitação e aí os responsáveis pela alimentação do SNA irão incluir seus dados no sistema. Por lei, isso deve ocorrer em até 48 horas após a certificação do trânsito em julgado no processo. Mas poderá levar vários dias. Assim que seus dados forem incluídos, isso é comunicado no processo de habilitação. Se estiverem acompanhando uma vez por semana seu processo, verão que o responsável colocará nele um documento com todos os dados e perfil de habilitação. A partir daí você conseguirá acessar o SNA e ver sua colocação na fila e até acessar a busca ativa do sistema. Finalizada toda a tramitação processual, o juiz mandará arquivar o processo de habilitação. Não se assustem com isso. É assim mesmo. Se o processo ficar parado, ele deve ser arquivado, já que tudo o que era necessário já foi feito. Ele será desarquivado quando vocês pedirem a renovação da habilitação. Seguindo essas dicas simples, vocês terão menos problemas a enfrentar, já que não serão pegos de surpresa por nada que ocorrer no processo. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês!
Até a próxima, pessoal!